Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do senhor Murilo Greco, que ele trabalha com um método muito importante, muito pertinente nos dias de hoje, coach, que é uma forma de perceber o valor do outro, do adicto, a capacidade própria de cada um valorizar, respeitar seus valores, suas crenças e objetivos e sonhos adormecidos. E é muito importante esse olhar. E falar para você continuar buscando informação, tirando as suas dúvidas através do nosso e-mail, programabc@netservicos.com.br e pelo nosso telefone, pela nossa hotline, que é 11 73 18 84 36, a qualquer hora, porque tem uma pessoa especial, também profissional, para falar com você. E agora a gente volta desse papo muito bom, viu, Murilo? Gostei desse posicionamento, desse olhar, parabéns. A gente não encontra muitas pessoas com esse olhar, não, sabe? É por isso que você falou que o coach tem uma... Eu vou um pouco mais longe. Ele faz um trabalho de gerenciamento. E são poucas pessoas dentro de uma comunidade que tem essa desenvoltura e esse entendimento de ter esse amor, esse cuidado com cada pessoa. Então, estou te parabenizando desde já. Então, já que estou falando que há uma diferença na equipe multidisciplinar, então qual a diferença entre você e o monitor da comunidade? Sim. O monitor ele é aquele que exerce uma função dentro da comunidade terapêutica de despertar, de fazer o recolher, de marcar o horário de banho, porque dentro da comunidade tem algumas normas, né? Tem algumas normas dentro da comunidade. A função do monitor seria observar tudo isso que ocorre dentro da comunidade, né? Ele vai bater o sino, tocar o sinal para o momento de uma reunião, ele vai chamar, né, o paciente para a reunião, enfim, ele vai fazer esse papel, né? Vai liberar o almoço, né, a janta. Então, o papel dele é mais esse, né, dentro da comunidade. O conselheiro já é um papel mais específico, né? Já atua como um psicólogo... Como um conselheiro. Como um conselheiro, né, que vai trabalhar as dificuldades, né? Vai ajudar ele nos momentos de dificuldade lá dentro, vai ensinar ele a lidar melhor com questões de ordem sentimental, emocional, né? Vai ensinar que ele pode sentir raiva, que o ser humano é movido por sentimento, mas que ele não precisa quebrar tudo e sair chutando nada, né? Que ele pode sentir raiva e ele vai ser treinado para sentir raiva sem precisar quebrar nada. Ele vai aprender a lidar com medo, com vergonha, com culpa, com ressentimento. O conselheiro vai ajudar ele, né? O treinamento que ele vai receber do conselheiro vai ajudá-lo a lidar melhor com essas questões, com as adversidades que ele vai encontrar no caminho dele, né? Sem dúvida. E a convivência entre os profissionais da equipe multidisciplinar com os internos? A equipe precisa estar unida, né? Eu acredito que nenhum profissional hoje dentro de um centro de tratamento deve tomar uma atitude isolada, né? Por isso que existem as reuniões de equipe para discutir cada caso clínico, ver o momento, né, o set terapêutico de cada paciente, né? Qual a abordagem que está sendo utilizada, está funcionando, vamos mudar, vamos entrar com outro método, né? Ver a posição de cada um. Eu vejo que a importância tem, eu atuo hoje na comunidade Amor Fraterno, a comunidade terapêutica, mas já trabalhei em algumas clínicas, nós fazíamos reunião de equipe, a faxineira, a cozinheira tinha que participar da reunião de equipe, tinha que conhecer de dependência química também, né? Quer dizer, uma vez perguntaram para a cozinheira da NASA, né, qual que era a missão dela, ela falou, a minha missão é levar o homem à lua. Tá certo. Né? É a missão dela, ela é a cozinheira. Então, dentro da comunidade terapêutica, não existe a função mais importante, né? Eu acredito que os profissionais... A equipe hoje ela não é mais multidisciplinar, ela é interdisciplinar, né?
Hoje, o profissional ele precisa atuar em vários momentos ali na comunidade também, né? Parabéns, tá ótimo. Estou gostando das suas respostas. Está dentro da minha visão como profissional, como deve ser a comunidade, com esse carinho, com esse cuidado, porque a gente está lidando com gente, uma vida e não tem preço dar assim, tudo que a gente pode dar de melhor, entender cada um na sua dimensão. Não é bem isso mesmo. E é importante essas reuniões. Essas reuniões são esporádicas, você vê a necessidade ou são mais repetitivas, mais constantes? Como é que você as coloca? Quando eu vou fazer uma reunião, Cláudio, eu não tenho nada preparado. Muitas vezes eu chego no salão de reunião e sento e faço assim, mas o que eu vou falar agora, né? E aí eu vejo o momento da comunidade, né, as coisas que estão mais em evidência, que precisam ser trabalhadas, e vou em cima daquilo. Hoje mesmo eu estava fazendo uma dinâmica de como iniciar uma conversação, como iniciar um diálogo, né? É um treinamento de habilidade social isso. Sem dúvida. Né? Eu tenho que aprender a receber elogio, eu tenho que aprender a falar, dar elogio, né? Fazer crítica. Quando eu vou criticar alguém, eu posso falar do meu sentimento, do que aquilo está trazendo para mim. Eu não preciso falar mal para o outro para dizer que ele está me fazendo mal. Eu falo que eu estou me sentindo mal com aquilo, não é verdade? Sem dúvida. Então eu vou treinando o dependente químico a isso, a ter assertividade para falar, ele vai ter assertividade, ele vai saber se colocar no momento certo, no momento oportuno. Né? Então, tudo isso é treino, Né? Não vale estar lá um período de meses dentro de uma instituição se não tiver vivência no programa, se não tiver treinado. Né? Ele precisa estar treinado, ele precisa sair de dentro do serviço muito estruturado, ele precisa ter uma estrutura quando ele vai sair do serviço. Ele não pode sair de lá inseguro, com dificuldade de se relacionar. A maior parte do dependente químico quer relacionamento. E aí eu digo, para você ter um relacionamento, você precisa aprender a se relacionar com você primeiro. Se você não sabe se relacionar com você, como que você vai poder se relacionar com outra pessoa? Né? Então você precisa gostar de você primeiro. Né? Eu faço um processo de 5º passo que eu acabo sugerindo para um dos pacientes que ele ficasse cuidando de uma plantinha, de um jardim, e que ele ficasse cuidando de um gatinho por um determinado tempo. Se ele fosse capaz de fazer isso, aí ele estava pronto para manter um relacionamento com alguém. Mas se ele não for capaz nem de cuidar de uma plantinha e de um gatinho, como ele vai poder se relacionar com alguém? Verdade, bem colocado, bem colocado. Esses exemplos práticos funcionam muito e faz com que eles tenham, um tipo de um insight, né? De repensar, repaginar, o que eu posso fazer. E vão pensando nessa colocação. E é o interessante que é uma comunidade terapêutica voluntária, mas o que prende o paciente é a própria consciência dele. Ele sabe que ele não está pronto para o convívio social. Ele sabe que ainda tem coisas a serem trabalhadas ainda e que essas coisas precisam ser trabalhadas para ele poder sair de lá. Então, muitas vezes ele sente saudade da família, ele tem algum desconforto lá dentro por estar num convívio coletivo, mas ele sabe que ele não deve. O portão da comunidade Amor Fraterno muitas vezes fica aberto, literalmente, e o paciente não sai, porque ele sabe que ele tem que ficar ali dentro. Da necessidade. necessidade. E a relação de vocês assim com o terapeuta? Geralmente aborda, conversa, em certos momentos com um com o outro. Como é que é a convivência da equipe entre eles? Entre os O profissional. O profissional. O profissional com o profissional. Ah, sim. A equipe ela precisa manter um diálogo constantemente. Nós costumamos fazer reunião de equipe quando encerra o turno, quando encerra o plantão, para que cada um traga o que observou no dia, o momento de cada paciente, né? Nós chamamos de o set terapêutico de cada um,
como ele tem evoluído, se ele tem evoluído no tratamento, qual é a abordagem que precisa ser utilizada ali. Mas tudo isso é uma discussão em grupo, não tem decisão isolada, né? Não existe uma decisão isolada. Então, é tudo conversado, tudo dentro de uma cumplicidade, né? A equipe precisa ter uma sincronia para trabalhar. Saber o momento certo que um membro deve se afastar, se ausentar um pouco, é hora do outro atuar um pouco, né? Então, um vai ter a necessidade de se ausentar, o outro vai precisar atuar naquele momento. Mas nós precisamos saber o momento que vai acontecer essas coisas, né? E, assim, o respeito é muito importante. Às vezes não tem essa coisa de grupos entre eles. Sim, aquela coisa, 2, 3 aqui, 2, 3 para lá, dentro do grupo. Chega a ter, às vezes, uma ameaça de divisão. Não, porque é um ambiente muito família, assim, né? Existe Falam toda a mesma língua. Respeito mútuo, que é muito importante falar a mesma língua, né? Se alguém estiver falando uma língua diferente, a equipe vai procurar traduzir aquilo de alguma forma, né? Ou vamos falar todo mundo... Não tem essa coisa de ego. Não deve existir isso. Não deve. Né? Não deve existir Mas, isso. Infelizmente, é uma das características do adicto. Por exemplo, está falando nisso porque, geralmente, em comunidade, você acaba promovendo aqueles mais velhos como monitor. Não é? Normalmente. Para até levar a estima dele como uma atividade, de uma ocupação, como uma responsabilidade, a gente percebe que muitos perdem o foco. Na verdade, hoje é até assim, para sair alguém de um tratamento, iniciar um trabalho no campo da dependência química, eu vou sugerir que ele vá se capacitar para isso primeiro. Ele precisa ter alguma informação mais técnica do que é trabalhar com dependência química, né? Não pode ter só a experiência, só a vivência de ser um adicto, né? Então nós vamos encaminhá-lo para alguns cursos, né? E aí ele vai pensar como adicto, mas ele vai começar a pensar um pouco mais como profissional também. Então é interessante porque a visão muda, né? Quando ele é paciente, muitas vezes ele vê alguma coisa e ele quer tomar uma conduta, mas nem sempre aquela conduta é cabível ali naquele momento, né? Agora, se ele é profissional, ele já tem uma outra visão, né? Se ele é profissional, por exemplo, ele não vai discutir com o paciente, ele não vai discutir com quem está internado, porque ele é profissional. Um profissional não deve discutir com o paciente, né? Tem um momento certo para ele abordar, vai ter um momento certo. Quando a poeira baixar, aí é o momento de trazer o paciente e mostrar para ele, olha o que aconteceu. Né? O ideal seria isso, mas você sabe que isso não ocorre. A grande parte das comunidades, eles utilizam, às vezes, até mesmo os próprios coordenadores quase sem conhecimento, sem cursos de conselheiro. Hoje é legal, porque os cursos são curtos. Isso. E né? muitos são gratuitos, né? Ou mesmo via internet. Hoje é tranquilo se ter esse conhecimento. Secretaria Nacional de Política de Drogas, os cursos da SENAD, né? Sem dúvida. São gratuitos, são de extrema importância, né? E são bons. São ótimos, são excelentes esses cursos, né? Então, mas vamos dizer, mesmo dentro desses, assim, nós temos assim aonde que também faz vários cursos de capacitação. Vários cursos são dados de capacitação, curtos de 1 semana, 10, 15 dias. Aí você percebe, você manda alguém uma semana que vai, sai, fica aquelas horas. Tudo bem, a pessoa vem entusiasmada, mas também cresce um pouco do ego. E às vezes você pega esse tipo de pessoa e perde o foco. Então, eu também vejo que o tempo é fundamental para se encaminhar qualquer um para essa experiência um pouco mais profissional. Sim. Então, não dá para você mandar um sujeito com 2, 3 meses, não vai prestar. Então, você precisa ter pelo menos um espaço, 5, 6 meses, onde que diminuiu a compulsão, onde que ele está um pouquinho mais centrado, menos propício a um gatilho de uma recaída.
É por aí. Aquele que terminou o tratamento, por exemplo, vai descansar um pouquinho, vai ficar em casa, vai pensar se é isso mesmo que você quer fazer. Porque nós temos uma coisa na comunidade Amor Fraterno que é muito interessante. Eu tenho alguns amigos, nós temos alguns amigos que são empresários e esses amigos se dispõem a abrir a porta das empresas dele para aqueles que se recuperam, para aqueles que estão em processo de recuperação. Então, nós temos teste vocacional lá dentro. Está sendo feito agora, a psicóloga está trabalhando teste vocacional com todos os pacientes. Então, nós vamos buscar saber o que ele gosta de fazer. E aí nós vamos tentar inserir ele no mercado de trabalho com aquilo que ele goste de fazer e que ele se saia bem naquilo. Então, não necessariamente nós também não temos interesse assim, que ele já saia do tratamento e venha trabalhar. Mas eu sou plenamente a favor disso que você está falando mesmo. Ele precisa ter um tempo para ele poder refletir, ver se é isso mesmo que ele quer. E muitas vezes ele acaba, nem termina o tratamento muitas vezes, e ele já acaba exercendo a função de profissional dentro da instituição e acaba se sobrecarregando demais, porque é puxado. E muitas vezes ele fica lá dias e não tem folga, e acorda e dorme lá, e quando ele sai, ele vai usar droga. Sem dúvida, concordo também. E a relação de vocês com a família, que é um dos elementos fundamentais na recuperação. Como é que vocês trabalham com a família? A família, ela é peça fundamental e o trabalho precisa ser em conjunto e a família precisa falar a mesma língua, né? Então, nós sugerimos que a família frequente em grupos de mútua ajuda e, inclusive, quando a família ela vai... porque lá nós não temos visita coletiva, lá é visita agendada. A família, depois de 30 dias, a família agenda o dia mais conveniente para visitar. Então, a visita pode ser qualquer dia da semana, então a visita é agendada. Mas quando a família vai para visitar, a família geralmente traz um carimbo do amor exigente, ou do Al-Anon, ou do Naranon, para mostrar que a família também está trabalhando. E nós temos um terapeuta dentro da comunidade Amor Fraterno também, que também trabalha as famílias também. Sem dúvida, principalmente nessa visita vai ter todo o tempo do mundo. Uhum. Já teve algum problema assim entre o interno e com a equipe? Vários, né? Isso acontece Não, porque bastante. assim, do jeito como a gente está falando e você colocando, essa liberdade, essa condição afetuosa de tratamento, quem está nos ouvindo vai ver como um paraíso. Nossa, é o lugar que eu pedi para levar meu filho. Uhum. Então é importante que se fala, porque às vezes a gente pode propiciar a melhor das condições, mas como você colocou, o nível de motivação de cada um é de cada um. Sim. Até onde que ele está agregando, que ele está realmente com desejo de mudar. E muitas vezes ele não tem empatia pelo profissional, ele não tem afinidade com aquele profissional. Isso muitas vezes pode dificultar, e dificulta, né? Se ele não tem esse laço, essa afinidade com o profissional. Eu acredito que o ponto-chave fundamental é ter essa empatia. O profissional ele precisa proporcionar isso. No momento que o paciente chega na instituição, já tem que receber um abraço, olha, você é bem-vindo, aqui você... Porque muitas vezes ele vem cheio de medo, de dúvida, de incerteza, ele não sabe, muitas vezes é a primeira internação dele, ele não sabe, ou ele já passou por outras internações e foi maltratado, sofreu castigo físico, então ele vem receioso. E quando ele chega, ele recebe um abraço, ele é acolhido, o acolhimento é fundamental, o acolhimento é tudo. Então, se o acolhimento é feito, bem feito, se o acolhimento é bem feito, eu acho que isso já acaba motivando, nem que for um pouquinho, ele a ficar no serviço. Parabéns, eu estou assim, satisfeito com as suas respostas, mas tenho certeza que você tem alguma coisa a mais para falar para o telespectador. Qual a mensagem que você gostaria de passar para eles? Eu gostaria de dizer que existe vida após as drogas, que se alguém nesse momento que nos assiste passa por essa dificuldade, tem um ente
ou alguém, uma pessoa que ama bastante nas drogas. Existem profissionais capacitados hoje que podem ajudar a reverter esse quadro, a mudar essa história, né? Então, que a família procure conhecer, pesquisar, não tomar atitude precipitada, procura profissionais que vão indicar o melhor serviço, que vão assistir, né? Eu acredito que existe vida após as drogas e que é muito importante a família ter confiança de que vai poder sair um dia dessa condição também. Perfeito, Murilo, tá? Muito bom. Nós agradecemos a presença do Murilo Greco, ele como realmente conselheiro e terapeuta, está com a corda toda, porque ele sabe o que ele está falando. Já conviveu, sentiu na pele, sentiu no coração, nas próprias emoções, e somente pessoas assim que têm a capacidade e a sensibilidade de fazer alguma coisa melhor. Eu tenho certeza que na comunidade em que ele atua, as pessoas são muito bem tratadas. Parabéns, viu, Murilo? Gostei muito das suas colocações. E dizer que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio a dependentes químicos e a familiares. Também tem apoio da Igreja Batista Betel, com os números que nós ouvimos durante o programa, do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que fornece os arranjos, e também da nossa amiga Ângela Trajes Rigor. E você, de qualquer parte do nosso país, que é muito grande, está convidado a participar do nosso programa. Mande um e-mail, entre em contato. Qual é o tema que você gostaria de abordar, principalmente de compulsividades, que são muitas, e se forem em termos da adicção, melhor ainda. Entre em contato, será um grande prazer. Nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa. Te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções, teu querer cumprir, teu caminho vou seguir e aos outros vou levar teu amor, somente a ti vou louvar, Senhor, somente a ti vou cantar louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou louvar, Senhor, somente a ti vou cantar louvor. Que haja poder nesta oração